É a primeira palestra que eu na minha vida. Muito feliz com o convite, muito feliz com o tema que foi escolhido. É um tema que eu gostei bastante. Então não reparem muito não, tá, gente? Se estão um pouco nervoso. Bom, perdoai para que Deus nos perdoe, né? Eu gostaria de destacar aqui a importância da gente perdoar, que foi posto isso dentro do Pai Nosso, né? Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, eu destaquei ali o assim como, para a gente perceber na proporção que, como Deus ensina a gente, que a gente vai ser perdoado na proporção que a gente está perdoando, né? Quanto mais eu perdoar, mais eu vou ser perdoado. E o perdão é a salvação para mim mesmo, porque se eu não perdoo, eu estou me colocando numa situação de não ser perdoado, né? E isso vai me afastando de Deus. Se perdoares aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoares aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Então, assim, quando a gente for fazer o nosso Pai Nosso, a gente falar essas palavras, né? A gente orar essas palavras, vamos colocar essa nossa atenção, vamos colocar o nosso coração disposto no perdão. Somos todos vítimas e algozes de todos. A lei de causa e efeito e a justiça divina. Isso eu acho muito legal. Eu parto do princípio sempre, com qualquer coisa que aconteça comigo, qualquer dor que eu venha passar, todos nós temos dores, né? Eu sempre penso assim, a justiça de Deus é divina. E eu nunca sei ao certo se eu estou na causa ou se eu estou no efeito. Porque muitas vezes alguma coisa acontece de ruim comigo, alguém me distrai. A minha primeira reação é falar assim, não, Deus vai fazer justiça. Mas às vezes Deus já está fazendo. Às vezes eu estou sendo destratado pela forma como eu já fui. Né? Às vezes eu tenho essa dívida já. Eu tenho essas questões e eu às vezes não me coloco nessa posição. Então eu penso, se a gente confia que a justiça divina ela é perfeita, eu aceito aquilo que me acontece. Né? Vamos pensar assim, a dor ela vai chegar, mas a gente não precisa ficar sofrendo aquela dor. Eu tenho um comércio aqui na Estrada do Portela. Eu trabalho aqui na Estrada do Portela. Até o dia 10, eu pego 1.500 e pago de aluguel. É uma dor que eu tenho, porque eu tenho um sócio e a gente pensa assim, nossa, 1.500 foram embora. Se a gente divide, eu fazia uma viagem com minha família no final de semana. Mas assim, eu fico feliz ao mesmo tempo, porque eu tenho uma dívida grande. Então eu não passo o resto do mês pensando assim, nossa, aqueles 1.500, aquilo, poxa, se eu fizesse aquilo, não, já foi, já passou. Minha dívida está quitada. Então vamos ter essa visão agora, quando a gente estiver passando por uma dor, né, que a gente na verdade está quitando uma dívida nossa. Então a gente começa a assumir a nossa responsabilidade sobre aquilo que está acontecendo, sobre o que aconteceu, né, que nos causou aquela dor, e às vezes a gente tira do outro, porque a gente vai culpar o outro quando a gente não aceita que aquilo ali é responsabilidade nossa. Se alguma coisa aconteceu porque alguém me fez mal, claro que o fato dele te fazer mal também vai gerar uma dívida para ele, mas assim, se eu estou recebendo aquilo que eu mereço, eu aceito, ora a Deus, e é uma dívida que eu tenho agora. Eu não vou aumentar esse ciclo e culpar ele, fazer algo de ruim para ele, porque daí depois ele vai fazer algo de ruim para mim e esse ciclo nunca acaba. E aí a gente vai ter uma outra existência e novamente a gente vai estar com essas dívidas e a gente vai entrar em processos de obsessão por conta disso, porque ninguém nunca chegou, deu o braço a torcer e falou assim, não, eu te perdoo. Independente de
se eu estou errado, se você está errado, a gente já nem sabe mais depois de tantas existências, mas eu te perdoo, eu me perdoo, porque eu sei que eu fiz coisa errada, então me desculpa, né? Me perdoa. Vamos assumir essa postura da gente se responsabilizar das coisas que a gente faz. A gente não precisa ter vergonha disso, porque, de fato, nós todos somos muito iguais. A gente não tem alguém que seja muito bom ou alguém que seja muito mal. A gente, de fato, é muito parecido. Então, não vamos nos envergonhar de errar. A gente erra. Vamos simplesmente pedir desculpa pelos nossos erros. Cada criatura, perante a providência divina, detém uma conta própria com débitos e haveres contabilizados. Então, seremos responsáveis por todas as atitudes infelizes perante o nosso semelhante, assim como seremos credores por todo o bem que dispensarmos. Ou seja, por isso a doutrina espírita é pautada na caridade. A gente vai, um dia, quitar aquela dívida, mas também é opcional a gente quitar com amor ou pela dor, né? Então, assim, eu prefiro dedicar minha vida na caridade, porque eu não quero passar por mais dor do que seja necessário, né? Se é necessário essa, eu aceito. Senão, eu prefiro entregar a sopa, eu prefiro montar a cesta básica, eu prefiro cuidar dos meus amigos assim. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Né? Tirado da Bíblia. Pedro uma vez chega para Jesus e fala assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecou contra mim? Até 7 vezes? E aí Jesus respondeu a ele: em verdade te digo, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Claro que ali a gente não vai interpretar de uma forma direta ali, né? Deus não estava falando assim, não, então são 490 vezes, né? Depois de 491 eu posso parar de falar com ele, né? Não. Ele quis dizer isso de forma ilimitada. Então aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, eu destaquei esse trecho: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo. Isso eu acho muito bonito, esse esquecimento de si mesmo. Você já reparou como muitas das vezes o que nos afasta dos nossos irmãos é o nosso ego? Porque se alguém, lá no meu comércio, às vezes chega um cliente e me trata mal, é o meu ego que faz com que eu fique contra ele. Porque ele chega e ele é grosso comigo, um cliente, eu falo: quem é ele? Quem ele pensa que é para falar assim comigo? Então eu me levanto contra ele também. No momento em que eu esqueço de mim mesmo, eu passo a pensar no meu irmão: por que ele está assim nervoso hoje? Né? Quem é ele? O que aconteceu com ele? Como que de repente, ao invés de eu ser mais um que vai discutir com ele, como será que eu posso diminuir essa dor dele? Será que uma conversa? Será que um copo d'água? Será que de repente ele precisa de uma palavra amiga? Né? Nós somos o sal da terra. É a nossa função ser essa pessoa que vai estar fazendo essa diferença na vida da pessoa. Da mesma forma que a gente é suscetível a essa troca de energia, como alguém pode chegar com uma energia baixa e baixar a nossa frequência, se a gente mantiver a nossa frequência alta, a gente pode ajudar essa pessoa a subir a frequência dela também. Só que eu preciso disso, eu preciso esquecer de mim mesmo. O que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Então, se eu tenho certeza de que eu não sou melhor que ninguém, as pessoas perdem o poder de me ofender. Porque qualquer pessoa que chegar e me ofender, falar assim: você não é nada, não, mas quem sou eu mesmo? Eu sou só mais um, sabe? Eu vou sim, eu sou muito errado, eu quero muito mudar. Quantas vezes a gente ouve isso, né? Principalmente de quem não é cristão: mas você faz isso. Não, eu faço, mas eu não sou perfeito, eu nunca me coloquei como perfeito. Eu gostaria de mudar, eu gostaria que a gente fosse diferente, eu gostaria de estar numa sociedade diferente. Mas eu tropeço também. Eu tenho momentos em que eu me descuido e me irrito.
Acho que estou dirigindo, uma pessoa corta na minha frente, aí a gente fica irritado, né? A minha mulher, ela costuma falar muito isso pra mim. Às vezes eu estou do meu lado e falo assim, olha, a raiva é uma atmosfera que você escolhe estar ali. É mais pura verdade, porque se naquele momento eu falo assim, não vou mais sentir raiva. Você pode, a pessoa vai embora, você foi, segue o trânsito. Né? A mulher muito sábia que Deus colocou do meu lado. Serás brando e humilde de coração. Bruno, ela vai ouvir isso. Não, mas eu falo, eu tenho muito que aprender com ela, né? Serás brando e humilde de coração. A minha mulher, ela é diretora. E assim, eu não sei se tem pessoas da área de educação aqui, mas chega em casa muitas vezes do trabalho, ela ainda está atendendo ligação de pais e tal. E eu vejo muito isso de, às vezes alguns pais ligam para ela e falam assim, não, porque a escola é isso. Aí às vezes eu ouvindo, eu já falo, meu amor, fala isso, fala também do conselho tutelar, isso, aquilo, não sei o que lá, porque é a nossa primeira reação. A nossa primeira reação é combate ainda, a gente ainda não está nessa evolução. Ela chega assim, muito bem, mas essa pessoa, às vezes ela não tem como buscar o filho no horário mesmo, às vezes ela tem que trabalhar, sabe, não sei o quê. Ela fala assim, eu sou servidora pública. O servidor público é para servir, a minha função é servir, eu estou ali para servir. Aí eu falo assim, gente, como que a primeira reação dela já é o socorro? E eu fico assim, cara, eu quero que isso seja comigo. Eu quero que a minha primeira reação já não seja o combate, né, a afronta. Eu quero que quando alguém chegue e fale alguma coisa comigo, eu já esteja pronto para ouvir aquela pessoa, para compreender aquela pessoa, porque aquela pessoa ela carrega dores também. Eu não sei como está sendo o dia dela. Às vezes ela está tendo às vezes é uma pessoa boa e está tendo um péssimo dia, né? Aquela pessoa, ela tem amigos. Por que ela tem amigos? Porque ela tem coisas boas, né? Os amigos dela veem as coisas boas. Então assim, o que de repente que eu não estou vendo ali? Se os amigos veem coisas boas nela, ela tem coisas boas. Então eu quero ter acesso a essas coisas boas. Essa parte é muito bonita. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansutude. Farás, enfim, o que deseja o Pai Celestial por te faça. Ou seja, quando a gente faz dessa forma, a gente faz o que Deus quer que a gente faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Né? Quantas vezes a gente erra e Deus não já perdoa a gente prontamente? Ele não está perdoando a gente frequentemente, independente de quantas vezes a gente tem falhado, né? Conta porventura as vezes que o seu perdão desce e te apaga as falhas? Ou seja, Deus não está fazendo uma contabilidade. E por que a gente quer fazer a contabilidade de quantas vezes está perdoando, né? A gente quer que se perdoe na medida em que a gente está perdoando, mas na verdade a gente está sem paciência. Mas quer o tempo inteiro perdão. A gente faz as nossas coisas por fora, se irrita, às vezes grita, discute. Aí chega aqui na casa e fala assim, nossa, eu estava errado realmente, né? Porque daí a gente sai da presença daqueles outros pessoas, nossos mentores estão tomando conta da gente de novo, aí a gente cai na realidade, fala assim, nossa, tão pouco aquilo, discutir por tão pouco. Aí a gente vai e pede perdão. Deus está perdoado. Aí a gente vai, sai e não perdoa o amigo, né? Vocês lembram daquela passagem da Bíblia em que um rei cobra uma dívida do cara, o cara pede, suplica o perdão, ele vai lá e perdoa. Aí ele vai e encontra alguém que deve ele e ele não perdoa. A gente às vezes é assim. Né? Muitas vezes não, o rei chega e fala assim, mas eu não te dei o perdão de coisas que eram muito mais valiosas, você não pôde perdoar também? Então, se a gente não recebe o perdão todos os dias, então, por que a gente não pode também perdoar todos os dias? Considerando principalmente que muitas das coisas que nos acontecem são nossa responsabilidade, né? Mais um motivo para a gente perdoar. Deus ele mostra para a gente aqui como que é importante para você se manter próximo a Ele, essa comunhão com os nossos irmãos. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta. Vai reconciliar-te primeiro, ou seja, nem faz a oferta que você ia fazer a Deus, né? Naquele tempo, né, existiam os sacrifícios, mas assim,
Hoje em dia, é aquele momento em que a gente chega assim, não, vou me entregar, vou entrar em oração aqui, em comunhão com Deus. Não, primeiro vai lá, se reconcilia com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. No momento em que a gente não perdoa, a gente tem aquilo amargurado, né? Ah, eu discuti com o meu irmão em casa. Não, estou com raiva dele. Como que vai subir a minha oração? Quando eu for fazer a minha prece, eu estiver orando a Deus, aquilo ali está junto ali. É isso que eu vou estar entregando a Deus, uma oração, um pedido de algo com raiva misturado? Né? Aquilo ali, tudo eu estou recolhendo aquilo ali. Se eu for fazer um trabalho, eu vou aplicar um passe, eu vou retirar aquilo ali, aquele amor do meu coração, aquele amor está com a raiva que eu estou do meu irmão ali ainda. Olha, né, como é que não é só uma coisa, não são só palavras bonitas, aquilo às vezes atrapalha até no nosso espiritual mesmo. Aquilo dali, ele abre uma brecha ali pra gente. Então, a gente ali, às vezes não perdoa e é a gente que guarda aquilo dali. Tem uma frase de Platão que ele fala assim, ó, o amor está em quem ama. Né? Então, se nós não temos responsabilidade, se alguém se apaixonou pela gente, o amor está em quem ama. É ela quem sente o amor. Eu, às vezes, não sinto. Da mesma forma, a gente pode fazer uma analogia, se a pessoa não perdoa, se eu discutir com meu irmão e eu perdoei ele, e ele não me perdoou, ele está guardando aquela angústia, ele está guardando aquela mágoa. Aquela mágoa está fazendo parte do processo químico, da estrutura corporal dele. Aquilo ali vai fazer mal para ele um dia, ele pode adoecer por conta daquilo. Não é? Muitas das nossas doenças, elas se iniciam no perispírito. Eu estou com aquela mágoa guardada ali, aquela mágoa ali, ela vai virar uma doença depois, e eu já perdoei ele, mas ele está guardando um pouco. Né? Aquela raiva está nele, e ele não se perdoa. Daí a importância, né? Deus fala assim, perdoa. Quando você perdoa, é você que se livra daquilo ali. Né? Você está tirando aquela mazela de você. Então é importante que Jesus ele fala, eis que um novo mandamento vos dou. Né? Já tinha uns 10, ele fala, eis que um novo mandamento vos dou. Amai uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, nem amai uns aos outros como vocês já se amam, não. É como eu vos amei, como Jesus nos amou. E Jesus, como ele nos ama? Ele não enxerga nossas falhas. Né? Ele é tão acima da gente que a gente não consegue ofender a Jesus num ponto em que ele não perdoe a gente, de tão superior que ele é. Eu imagino Jesus assim vendo as coisas nossas, quando a gente vê aquela criancinha bem pequenininha assim, chega pra gente, sou feio. Ela tá irritada com a gente, mas é tão bonitinha que tu olha e fala assim, não tem como eu ficar com raiva dessa pessoa. Né? E a gente já tem aquele amor ali por ela, então assim, eu imagino Jesus vendo a gente assim, às vezes a gente está irritado, acontece alguma coisa ruim, a gente esbraveja e grita aos céus e tal, mas Jesus está lá, meu filho, vai passar, né? A gente se encontra ainda. Isso aqui, para finalizar, eu achei muito bonito, que é a oração da estrada de André Luiz. Eu uso muito assim para meditar, às vezes eu coloco isso assim, nos grupos que eu estou, né? Quando eu vejo que alguém está tendo umas piquinhas, eu coloco. Senhor, ante as ofensas que porventura me firam, auxilia-me a lembrar quantas vezes já recebi perdão alheio diante das minhas próprias faltas. Ou seja, quando alguém me ferir, me ajuda a lembrar, né, que eu também já feri alguém e também já ganhei o perdão. Senhor, deixa-me perceber quanto tenho incomodado aos outros com os meus erros, para que os prováveis erros dos outros não me façam desanimar. Ou seja, deixa eu ver também quanto que eu incomodo, para que quando alguém me incomodar, eu falo assim, nossa, mas eu também faço essas coisas também, né? Não vou culpar você. Então a gente tem que estar sempre dessa forma. Sempre já com o perdão na ponta da língua já, porque isso só faz bem pra gente. Obrigado. Obrigado.